Oi, oi! Para você que está escutando o Produdiz, um podcast de produtos digitais e tecnologia. A gente está aqui num super série especial e hoje eu tô com a Ieda, ela é gerente de engenharia no Itaú e eu queria muito apresentá-la e deixar ela falar para vocês um pouquinho quem é a Iedinha, né? Obrigada, Ingrid, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Começar me apresentando, então. Tenho 46 anos, sou do interior de São Paulo, me formei em administração de empresas pela PUC. Sou filha do Nicanor, da Adélia, esposa do Márcio, mãe do Gui. Legal. E estou trabalhando no Itaú já há 20 anos, na área de tecnologia. Antes do Itaú, eu passei por 6 anos em telecomunicações, né, operadora de telefonia celular. E estou no Itaú há 20 anos. Pouquinho tempo. Pouquinho tempo. Trabalhei 13 anos como designer no Itaú. Então, eu falo que eu cresci junto com a disciplina, né, com a especialidade dentro do banco. Hoje a gente fala tão forte sobre centralidade no cliente e ter participado dessa história, assim, é muito gratificante. E há 7 anos agora, na carreira de produto, onde eu me encontrei, sou apaixonada. Atuei alguns anos como PM, e depois me tornei chapter de produtos e agora como GPM. Legal. Então, eu lidero um time de aproximadamente 70 pessoas na minha gerência, sendo os meus diretos 3 coordenadores e uma designer que está comigo diretamente, e indiretamente 70 pessoas. Então, acho que é um pouquinho de mim aqui. Legal. E aí, Iedinha, fora do LinkedIn, quem que é? Você conta um pouquinho, né? Mãe, pai, filhos, mas conta um pouquinho para o público se conectar com você. Boa. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que ama ser mãe, na verdade. Hoje, quando a gente fala de hobbies, e o que eu gosto de fazer no meu tempo vago, é curtir ao máximo o meu filho. Legal. Então, a pandemia a gente fala que trouxe tantas questões ali tristes, né? Mas para quem é mãe, ter podido viver a maternidade quando ele tinha 2 aninhos só. Então, em tempo integral, com ele em casa, foi muito gostoso. Sou uma pessoa que adora ler, gosto de assistir séries também, quando eu posso. Gosto de me exercitar na medida do possível também, o que eu consigo fazer. Acho que é um pouquinho de mim. Legal. Você falou, né, que vem da administração. Como que foi cair no design e depois ir para produto? Você já pensava em trabalhar com produto ou não? Como que foi acontecendo? Como você bem disse, foi acontecendo. Não foi nada pensado. Na verdade, eu, formada em administração, eu sabia muito que eu queria trabalhar numa multinacional. Era meu sonho, assim. E também sonhava muito, uma muito grande, né? Botar roupinha para vir trabalhar. Exato. Eu acho que quando eu era criança, eu me lembro muito, assim, de algumas brincadeiras, né? Tive um sonho de ser dentista, de fazer odontologia. Acho que foi a minha primeira paixão. Depois eu sonhava em ser professora infantil. E aí depois eu me lembro muito forte de trabalhar em banco com as minhas irmãs, assim, né? Então e eu era sempre o banco nas brincadeiras, sabe? Cheia Então, do dinheiro. Eu acho que estava profetizando algo que ia acontecer no futuro. Que legal. Cara, é até engraçado que no meu primeiro episódio, para quem assistiu vai lembrar, eu contei que minha mãe falava que eu queria ser empresária. Acredita? Desde pequena, ela falou, de onde você inventou isso? De onde você ouviu? Aí eu falava, escritora e empresária. E eu era sempre quem mandava ali. Minha mãe fala, sempre mandona. Sempre mandona. Eu acho que eu era assim um pouco também. E aí eu me lembro muito assim, achava maravilhoso aquelas mulheres de terninho, enfim, eu queria muito, me projetava ali, né? E aí quando eu fiz administração de empresas, eu pensei num curso que fosse mais amplo, assim. Eu acho que eu trago muito da administração por tudo que eu vivi na minha profissão, essa questão de ambidestria que a gente está falando tanto hoje, né?
Então, acho que a administração, ela te dá um pouco de tudo sem profundidade de nada. É o generalista, né? É o generalista. Eu vim da engenharia de produção e eu escolhi pelo mesmo motivo. Não sabia muito bem o que eu queria e peguei uma mais ampla. Legal. Exato. E aí eu acho que isso também tem muito a ver com a minha personalidade. Eu sempre fui muito generalista, eclética, em gosto musical, em tudo. E aí as coisas foram acontecendo. Eu entrei na faculdade, o primeiro estágio que eu fiz foi estágio aquele tradicional, que não aprendi nada, enfim. E aí eu entrei na TES, que era uma multinacional sueca, né, na época no interior de São Paulo. E ali eu pude vivenciar algumas estruturas na TES. Então eu atuei um pouco na área comercial, depois eu fui um pouco para planejamento estratégico, passei por produto na época. Olha. A disciplina de produto, eu estou falando aqui, eu estou falando de uma época dos anos 2000, assim, né? Eu sou jovem, mas nem tanto. E aí a disciplina de produto ficava em marketing, né? Desenvolvimento de produto. Então eu atuei um pouco ali, planejamento estratégico, e aí eu fui para Brasil Telecom, onde eu continuei atuando em marketing, inteligência competitiva, planejamento estratégico. Então eu sempre gostei muito de vivenciar estratégia, assim. Isso era uma coisa que eu gostava muito. Eu não me encontrei na área comercial. E aí, quando eu fui, a minha última passagem na Brasil Telecom começou a me levar mais para essa área digital, né? Que era uma operadora de telefonia fixa, estava começando a operação móvel, e a gente precisava estruturar, fazer um startup de uma operação, né? Então, foram 10 meses ali, numa cultura intensa. Eu sempre fui muito workaholic, mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Onde eu comecei a vivenciar mais a tecnologia, passando por uma estrutura de gestão de conteúdo. Então, eu fiquei responsável por estruturar o site da Brasil Telecom, e era por onde comercializavam os aparelhos celulares, né? E aí, eu morei 3 anos em Brasília, porque a sede ficava em Brasília. E eu estava querendo muito sair de lá, voltar para o interior de São Paulo. Mas, naquela época, em 2006, as oportunidades eram muito em São Paulo, né? E aí eu vim fazer uma entrevista no Itaú, era para uma estrutura de canais, de experiência do cliente, de UX. Passei, e aí foi aquele impacto de entrar no Itaú. Um salto muito grande, assim, para mim. Porque eu tinha trabalhado em 2 multinacionais, mas eram multinacionais de um tamanho muito reduzido perto do Itaú, né? Eu estou falando assim, na Brasil Telecom, a sede tinha 700 pessoas, né? E aí, quando eu entrei no Itaú, no prédio, no polo que eu entrei, que foi o CT, eram 5.000 funcionários. Gente. E naquela época, que não tinha fusão com o Unibanco, né? Então, eu entrei no Itaú mesmo. A cultura era muito de resultado, resultado. Então, o ambiente era extremamente formal, até no jeito da gente se vestir. Isso se traduzia na forma como a gente se comportava também, né, nas relações e tal. E já foi para trabalhar com design ou ainda não? Era com design. É que na época a gente chamava de usabilidade, né? Mas chegava a fazer telinha? Sim. Fazia telinha. Naquela época era bem isso, era telinha, e a gente era visto assim pelo banco, né? Não tinha ferramental, não tinha tanto método de trabalho, e na época o Guerra era nosso superintendente, né? Legal. O Ricardo Guerra. E ele era um apaixonado sobre isso desde então, um visionário, né? Já acreditando que para o banco inovar e ser diferente, a gente precisava trazer o cliente ao centro. E a gente começou a ter que vender muito o que era a área de usabilidade para o banco. E foi uma luta muito grande de pedir, pelo amor de Deus, para envolver. Olha, nós somos a estrutura que pensa no cliente. Vamos construir com essa visão, né? Entregando uma experiência melhor. E ali eu pude vivenciar projetos muito grandes, assim, quase todos os canais do banco.
Então eu fui crescendo junto com a disciplina, né? Fiquei 13 anos. Eu acho que eu sou da raiz ali da estrutura de design no banco. Acho que restaram poucas pessoas dessa época ainda, algumas atuando ainda em design. Legal. Né? E aí acho que as coisas foram acontecendo. Eu fiz um pouco sobre, na época, o celular era de uma tecnologia muito pobre, né? Muito pouco rica ali para a gente trabalhar a experiência. Não eram touches, né? Gente, imagina, construir o design para o que não é... Gente, não consigo nem imaginar, que legal. E naquela época as experiências eram pensadas para a URA. Como que eu fazia a transição entre canais, né? Hoje a gente fala muito sobre isso, do cliente ser atendido aonde ele quiser, e como que a gente trabalha esse omnichannel, né? Que é o cliente escolher onde ele quer ser atendido, mas que tem uma consistência de experiência entre os canais. Legal. Né, de agência e tal. E foi planejado você sentar na cadeira de produto como PM, PO? Você desejou isso ou aconteceu? Como que foi? Aconteceu totalmente, Ingrid. Eu acho que no final dos tempos ali de design, eu comecei a ver que já não era mais aquilo que me interessava. Eu estava muito mais interessada em entender onde estava o resultado por trás daquilo que eu construía, né? Por que aquilo era importante? Quais eram as métricas de sucesso daquilo, né? E aí eu comecei a migrar mais para uma estrutura de design ops, dentro de design ainda. De pensar qual que era o valor da experiência do usuário para o banco, em termos de negócios, né? Como que eu media a satisfação do cliente? E aí começou um processo de... Aí já tinha tido a fusão, já era uma outra cultura no banco, centralidade, a estrutura de design, que era formada por umas 20 pessoas, se tornou algo grandioso no banco. Hoje é uma diretoria, né? E aí as coisas foram acontecendo, a gente começou a testar, pivotar as salas, né, que a gente falava. Que era juntar as pessoas multidisciplinares em prol de um resultado. Então, era um grupo de pessoas querendo mexer um ponteiro de um resultado. Legal. Que são as squads hoje, né? Então, eu atuei um pouco como design em 2 experiências ali, uma de busca do Super App e a outra que era como a gente trabalhava para o resultado de tirar o cliente da central de atendimento. Como que eu desafogava a central de atendimento e trazia para o Super App. Então, esse era o desafio e eu comecei a me apaixonar por aquilo e ver um PM atuando. Falei, não, é isso que eu quero ser, né? Foi um momento onde eu trabalhava, logo que eu entrei no banco, 6 meses depois, eu descobri um problema, né, de saúde, que é um problema genético, né, neurológico, e que ele é progressivo. Hoje eu sou uma mulher com deficiência no banco, né, uma pessoa com deficiência, e quando eu comecei a trabalhar, me apaixonar por produto, eu estava trabalhando, antes da pandemia, 8 anos remota, né? Então eu ficava 3 vezes por semana num escritório no interior de São Paulo, eu sozinha, e 2 vezes por semana eu vinha para São Paulo. E aí ter vivenciado uma experiência onde só eu estava remoto, numa squad, onde o grupo, né, o time, trabalhava ali muito junto, unido, foi muito desafiador para mim. Porque as pessoas não tinham um hábito de ficarem conectadas no computador, no Teams. Na época não tinha Teams, era Messenger. E eu lembro que eu contava muito com as pessoas me levando para as agendas, assim, né? Conectadas no computador, porque também as salas. E te carregando como se eu era um bot. Me apelidaram de Ieda Bot. Muito bom. Porque me levavam e eu contava muito com a ajuda de amigos, né, para isso. Então eu trabalhei 8 anos ali nesta condição.
E aí eu ouvia muito feedback, poxa, mas não está funcionando, você tinha que estar aqui presencial. E eu fui quebrando algumas barreiras, assim, né, das pessoas não acreditarem nisso. Acho que eu fui pioneira no banco. Não sei se tiveram outras pessoas, deve ter, com certeza, no tamanho que a gente é. Mas foi quando eu fui entendendo que era produto que eu gostava, mas nestas condições era impossível eu ser, na época, PO, né? Porque como que eu ia liderar um grupo, um produto, um time, só eu à distância, né? Como que eu ia fazer isso acontecer no dia a dia? E eu sentei na cadeira de PM e, coincidentemente, era um produto técnico, mas eu ainda estava numa estrutura de negócios em canais, que era um produto para desenvolvedores. Então, foi a minha primeira experiência na cadeira de PM, com um produto que não era para um público no qual eu tenho formação ou que eu conheço. E quando chegou esse convite para mim, eu falei, não é possível, né? Eu falei para minha líder na época. Falei, poxa, minha primeira experiência num produto que é tech. Eu sou administradora, eu trabalhei com design, vão me enfiar nisso. E à distância ainda, você tá maluca, né? Ela falou, não, acredito em você, vamos testar, se não der certo, a gente retrocede, pensa numa outra oportunidade. Falei, legal, então eu vou agarrar com unhas e dentes. E aí, sentada um mês nessa cadeira, veio a pandemia. Jesus. E aí foi aquela loucura no banco de todo mundo começar a se mobilizar para o remoto. Eu já tinha os meus acessos, assim. Acabou que você que era Ieda Bot virou referência, né? Virou referência. E eu saí ensinando as pessoas a trabalharem remotamente. Como eu fazia, como eu me mantinha. E para mim foi o melhor dos cenários, porque veio ferramenta de trabalho. E aí foi quando as condições se tornaram iguais, né? E nas condições iguais, a minha carreira começou a deslanchar. Legal. Que eu acho que eu sempre tive a visão produto, era uma coisa que eu queria muito. Então juntou assim a vontade, o desejo com as condições necessárias. Do ambiente, né? O momento ideal. Então que pena por um motivo tão triste, mas que para minha carreira foi o divisor de águas. Assim. Acabou que aconteceu isso com muita gente, né? Porque o trabalho remoto, ele pulverizou, então a gente tinha muitas pessoas talentosas que estavam em outras regiões. Eu mesmo, né, por ter vindo do interior, lá em Juiz de Fora, lá em Minas, consegui trabalhar em grandes empresas por isso, né? Então eu sempre comento com pesar, porque o que aconteceu no mundo, mas que possibilitou, né? E uma coisa que eu queria entender de você, Edinha, dá para ver, né, que você tem brilho nos olhos quando fala de produto. O que você acha que foi seu diferencial como produteira, assim, antes da gente passar para sua carreira de liderança? O que você acha que foi seu diferencial, que chamou atenção? Muita gente me pergunta, como que eu me destaco como uma pessoa de produto? Como que foi para você? O que você acha que, feedbacks positivos que você recebeu, o que você acha que foi o principal? Legal essa pergunta. E olha que engraçado, né? Foi bem isso que você trouxe aqui. Nem eu tinha consciência do tanto que eu gostava de produto. E aquilo que eu gostava tinha um nome, e o nome era produto. E eu me lembro que o start sobre essa paixão veio de interações fora do trabalho, quando eu tentava explicar o que eu fazia no Itaú. E porque né, é complexo. Total. Você Minha mãe até hoje não entende, eu falo, deixa pra lá, explica de outro jeito. Eu me apresentava, trabalho no Itaú com o maior orgulho, mas não é em agência. Primeira coisa que a gente fala. Não é em agência. E aí, quando eu tentava traduzir para o simples, né, para alguém entender, o feedback que vinha era sempre esse. Nossa, você fala com tanta paixão, que é um pouco do que você trouxe aqui, né? E foi uma coisa que foi sendo tão repetitiva, que eu falei, realmente, poxa, eu achei que todo mundo trabalhasse no que ama. E eu fui vendo que pouquíssimas pessoas têm esse privilégio. Sim. Né? E era aquilo que eu gostava mesmo de fazer, assim. Então, para mim, estar num lugar onde
eu sou constantemente tirada da minha zona de conforto. Uhum. É uma coisa que me motiva muito. Uhum. Essa questão de ser generalista também era uma coisa que me atraía muito. Então, ficar limitada numa disciplina, o produto te dá essa amplitude. Sim, você conversa de muitas coisas, né? Eu costumo brincar num dia, numa segunda-feira, você tá falando de técnico, de repente você tá falando de experiência, de repente você tá falando de pessoas, e aí você faz uma entrevista com o usuário. Exato. Então, assim, acho que essa amplitude do generalismo, e acho que entender os porquês, né? Eu queria falar mais sobre estratégia, assim. E aí eu comecei a perceber que a carreira que me aproximaria mais de viver isso com maior frequência era na carreira de produto. Então acho que foi assim que o bichinho do amor me pegou. Assim. Legal. E quais eram os feedbacks assim que você recebia de mais positivo? Então por que você foi se enxergando? Porque tem eu passei por esse momento, né? Primeiro você fala, eu gosto disso. E depois você percebe, eu sou boa nisso. O que te deu essa visão? Lideranças? O que as pessoas mais te diziam? Assim, Edi é bom nisso. O que foi o principal? Eu acho que foram os feedbacks mesmo que eu comecei a receber. E eu comecei a perceber que eu tinha me conectando mais com a liderança ali. Eu comecei a estar num estágio onde a minha leitura do ecossistema do Itaú, fazer as conexões de como o Itaú funcionava. Legal. Essa leitura de stakeholders começou a ser um diferencial. E aí as pessoas que entravam na RT, onde a gente trabalhava, né, na tribo, ali na comunidade, passavam pela squad onde eu estava liderando o produto, porque era uma squad de referência. Não, coloca ela ali na IED. Chegou um momento que a minha squad que eu estava liderando tinha 20 pessoas. Jesus! Porque eu tinha assim, as pessoas começaram a ver como algo positivo o fato de entrar, capacitar e eu entregar para a squad fim daquela pessoa, ela mais capacitada, entendendo o que é esperado dela. Né? E eu comecei a receber muito feedback do quanto estava sendo natural, genuíno o que eu estava fazendo, sem nem perceber que eu estava fazendo isso bem. Legal. Né? Então, eu me lembro também de um dos feedbacks positivos que me fizeram destacar, que isso eu acho que é um problema, assim, uma oportunidade, na verdade, para PMs. Do quanto a gente tem a habilidade de montar storytellings. E esse era um gap meu, inclusive de feedbacks que eu recebi quando eu estava começando na área de produto em design. Eu falei, poxa, como que eu vou me desenvolver nessa habilidade? E eu comecei a aprender muito por observação, né? Deixa eu ver quem conta histórias boas, como tem um frame por trás, tem um racional, uma lógica. E aí eu fui entendendo que tinha um método por trás. E os meus storytellings começaram a se destacar muito dos PMs onde eu estava inserida, né? De como que eu contava a história do produto, o porquê o produto era necessário. E não ficar só nas features, no roadmap. No básico ali, né? Muito mais no resultado. Acho que... Tem uma coisa que a Edi me falou, é que ela é tímida. E eu recebo muita gente me perguntando, ainda mais no início de carreira, né? Porque existe... antigamente falava que o PM era o CEO do produto, e tem essas coisas. E tem as pessoas mais comunicativas e tal. Será que um tímido pode ser um bom produteiro? Queria que você falasse um pouco disso, assim, até nessa questão de vencer para contar as histórias, se expor. Como que foi isso, assim, para uma pessoa tímida se expor mais? Foi difícil, não? Foi, e assim, tá aqui hoje é mais uma capacitação minha, né, justamente dessa timidez. Eu me considero uma pessoa muito mais de construção do que de comunicação, né? E eu sou muito observadora. Quando eu preciso falar, eu falo, mas não é uma coisa que eu amo fazer, né? Então, eu acho que eu sou mais uma pessoa de bastidores. Mas, para ser um bom PM ou um GPM, não tem como.
ser uma pessoa de bastidor. Tem que... E como que eu fiz para vencer isso, né? Eu acho que é a preparação. Então, muitas vezes a gente acha que se preparar é uma falta de habilidade, né? Mas não, assim, todas as minhas apresentações têm o que eu quero falar no rodapé. Que recado eu não posso deixar de dar no slide que eu estou passando. E eu acho que a gente tem a tecnologia a nosso favor também. Eu vejo em muitos eventos também, como eu aprendo por observação, desses altos executivos se baseando muitas vezes em prompts também na tela. Então, eu acho que a dica para um tímido vencer é, primeiro, não se intimidar, não deixar de fazer. Então, assim, tá tímida, tá com aceitar receio, os convites mesmo assim. Vai e faz. E também acho que se preparar o máximo que der, sem que isso se torne uma coisa mecânica, que você não deixe de trazer a sua essência, que você acredita. Eu tive um dev que uma vez ele chegou para mim e falou assim, olha, eu sou tímido, mas eu quero me tornar um extrovertido funcional. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, como que eu posso te ajudar? Ele queria que você me colocasse mais nas reuniões, eu queria falar e tal. E aí foi muito legal, que as primeiras ele queria que eu fosse com ele, né? Então eu puxava o início e depois ele ia. E aí foi muito legal de ver que tudo é treinável, tá, gente? Eu acho que essa questão do, nasci assim, né, um dom, eu não gosto disso, até porque eu sou uma pessoa que eu considero que eu não tenho dons, eu sou muito esforçada, eu vou lá, aprendo. E aí esse dev, pra mim, eu costumo falar que ele foi um case de sucesso, porque depois, como o PM geralmente tem muita reunião, né, e a Dinha sabe, eu ia e eu usava ele, sabe? A gente tinha um tema, eu falava, vai lá pra mim, apresenta. E aí ele foi se soltando, né? Então, eu realmente acredito que a cadeira de produto, ela é para todos. Tudo vai depender do tipo de produto que você tá, no momento de carreira que você tá também, né? Então, às vezes você vai estar que tá no front ali, mas às vezes você pode chamar uma outra pessoa para te apoiar, uma pessoa que tem mais facilidade e tal. E uma coisa que eu queria que você contasse foi esse, né, essa questão de mudança, esse susto que você levou quando te colocaram no produto técnico. E aí você olha para você, uma pessoa que estava mais nas construção, nos bastidores, de repente está num produto totalmente técnico. Hoje a Ieda, ela é minha gerente, né? A gente está ali na integração digital, que é um produto muito técnico. E eu, quando eu fiz o primeiro one-on-one com a Iedinha, eu falei, gente, é muito técnico, o que é isso? E aí eu também tive esse impacto e demorou a ficha cair de que é um produto também e que tem adoção, que tem usabilidade e tal. Mas o primeiro momento é aquele susto, né? E tem alguns PMs técnicos que me acompanham que tem esse medo de não ser relevante, de depender muito do técnico. Como foi para você? Como que você lidou com essa mudança? Legal. Eu vou contar 2 momentos, assim, né? O momento de quando eu sentei como PM e depois quando eu sentei como líder. Legal. Como PM, quando eu recebi o primeiro convite, então assim, era a minha primeira experiência na cadeira de PM, além disso, né? Então eu tinha uma ansiedade de saber o que era o papel e ainda liderar um produto. Quando eu ia fazer entrevista com o usuário, eu precisava sempre de muita tradução. E naquela época não tinha IA para traduzir. Não tinha IA para botar ali, tinha que ser a pessoa traduzindo para você. Exato. E eu acho que é onde o design também tinha muita dificuldade, né? E olha que o meu produto na época ainda tinha interface. Nossa, que já facilita um pouquinho. E eu comecei a receber feedbacks da facilidade que eu tinha por pessoas de negócios de entender de tecnologia. E na minha cabeça aquilo era uma coisa... Eu falei, gente, aonde que eu entendo? Eu tô aqui perdida. Eu tô perdida, né? Assim, me apoiava muito no Tech Lead, nos próprios engenheiros do time, né? Para fazer essa tradução. E eu ia tentando entender o porquê. Porque os times de engenharia tinham muita dificuldade de dizer o que o produto fazia, né? Então eu fui tentando trazer essa visão de produto, tentando criar métricas, tentando criar onde estava o valor, o que ele habilitava. Não era um valor direto, né?
mas muito mais olhando para a jornada do cliente inteira. Uhum. O valor estava lá no cliente final, não na pessoa engenheira que usa o produto. Uhum. Então, eu acho que a gente brinca, né? Que depois que a gente começa a trabalhar com produto, a gente usa o método de produto para tudo na nossa vida. Uhum. Nosso casamento. Tudo, e a gente fica numa perguntação, né? Eu lembro uma vez que eu fui num bar com o meu marido, e aí o moço falou, não, para comprar aqui nessa maquininha é só acima de R$30. Aí eu, por quê? Aí meu marido, tipo, pra que você tá perguntando? A gente fica, né, numa perguntação para entender a raiz. Acho que a gente usa isso para tudo, né? Tudo. E no técnico a mesma coisa, né? A gente quer saber o porquê. Isso eu percebo, né? Só às vezes a gente faz uma pergunta, aí meu dev me olha assim, sabe? Às vezes nunca pensou, né? O porquê. Então ficar perguntando ajuda, né? Muito. E aí eu me lembro que eu falo, né, que um PM, todo mundo me pergunta muito, qual que é o nível de profundidade técnica que um PM tem que ter para liderar um produto de tecnologia? Eu sempre respondo que, para mim, olhar para um desenho de arquitetura e conseguir debater em cima dele com a visão de produto, para mim é o nível máximo que um PM precisa chegar, né? Então, entender ali fala muito da história do produto. Sim. Como o produto está concebido, o que ele vai entregar de valor. E eu acho que é o artefato que mais conecta produto com engenharia. Sim, porque se a gente for pegar um código, aquelas letrinhas, nós não vamos entender nada. Mas quando desenha o fluxo, né, por sermos generalistas, a gente vai saber, tá, o que está saindo aqui? O que está entrando aqui? Né? Onde os dados estão sendo guardados? Estão sendo guardados da melhor maneira? É através da pergunta que você faz. Como você quer usar o dado que está sendo armazenado? Vai dar para usar dessa maneira? Sim. E aí o engenheiro vai te responder, não, então acho que a gente tem que fazer uma adaptação. Legal. Então, assim, acho que são essas as interações de produto ali. Eu acho que um PM precisa entender um desenho de arquitetura. Sim. Né? E aí eu comecei a receber muitos feedbacks por estrutura de negócio do quanto eu conseguia traduzir técnico para o negócio. Porque o que a gente sentiu sentando numa cadeira técnica é o que muitos PMs que hoje lideram produtos digitais têm mesmo para produtos que são customer facing. Sim. E cada vez mais isso vai ser necessário, porque já não existe mais esse papel definido, né? Um design só faz isso, um PM só faz isso, um tech lead só faz aquilo. Não, tá tudo junto ambíguo, misturado. né? Porque o ambiente está tão ambíguo, né? É isso. Então, eu acho que entender de tecnologia... E eu comecei a receber muito esses feedbacks. Poxa, não parece que você não tem formação, né? Que você entende. Mal sabe, né? Que toda palavra que eu não ouvi falar, eu entro lá. O que é XPTO, né? Então, querer aprender curiosa e perguntar sempre que não entende... também me impulsionou para frente. Nossa, e eu acho que assumir, né, que você não sabe, muitas vezes a gente acha que vai colocar a gente num papel inferior, mas ao contrário, quanto antes você fala que não sabe, mais as pessoas podem te ajudar. Eu acho que tem pessoas nas nossas carreiras também que vão apoiando, dando a mão. Eu lembro que meus tech leads passados aí, às vezes entrava, aí, em algum momento eu ia pesquisar alguma coisa no Google e dava para ver a busca. Aí tava lá, o que é Kafka, o que é não sei o que, é não sei o que, um monte de coisa. Mas assim, eu fazia a pergunta para o Google primeiro, hoje a gente tem a IA aí para ajudar, e logo depois eu já trazia para ele para tentar entender um conceito de produto. Então tá, tô aqui falando de Kafka, uma mensageria, o que será que isso tem conexão com o meu produto? É uma notificação que vai chegar ou não, né? Então, não tem muito um gabarito, né? Tipo, o que a gente tem que saber, mas eu acho que o principal é ser curioso, né? Perguntar o que é, para que vai usar, por que isso existe, né? Discutir, assim, eu vejo que discutir arquitetura é uma coisa que estremece, né, as pessoas de produto. Meu Deus, vou sentar para discutir. Mas muitas vezes a gente vai fazer o papel ali de perguntar, de conduzir, de deixar mais estratégico, né? De fazer os pedidos. Pedir. E deixar que o técnico, talvez ele que vai definir, ele que vai formatar. Não é o nosso papel, a responsabilidade técnica, né? É isso. Muito legal. E você passou nessa escalada de 20 anos de banco. Como que foi, assim, você é muito apaixonada por produto, né? Por colocar a mão, fazer o produto. Como que foi essa mudança para virar uma liderança
sentar assim numa segunda-feira e falar, meu Deus, agora eu sou uma coordenadora, agora eu sou uma gerente. Como que foi? Ai, esse momento, eu falo que o momento mais desafiador é sair do nível de analista e se tornar líder, na camada de coordenação, né? Na coordenação ali, quando eu me tornei chapter de produtos, e eu me lembro de líderes meus me dizerem isso, assim. Nossa, agora você vai fazer a transição mais intensa da sua carreira, né? E realmente é uma mudança de paradigma muito grande. Então, assim, eu já fui líder mais velha, né, mais madura. Eu já estava no banco há aproximadamente 15 anos. Eu já tinha exercido, eu acho que isso é um ponto importante para dizer também. Muitas vezes a gente acha que a gente exerce liderança só quando a gente tem o cargo. E, na verdade, o cargo é a consequência de outros líderes estarem te vendo como exercendo a liderança pronta para tal. Porque aí o cargo é uma consequência, né? Então, eu acho que eu já tinha tido 2 oportunidades como analista de liderar projetos, não pessoas. E naquela época eu achava que era o que precisava para me tornar líder. E aí, quando eu comecei a ver que não era aquilo, né, que eu precisava ser mais estratégica, eu era muito líder no tático, na execução. Mas não era aquilo que me levaria, faltava alguma coisa. E aí eu comecei a liderar uma RT inteira, né, que era uma RT que olhava para a estratégia de reuso. Na verdade era uma squad, eu era PM dessa squad. Essa squad virou uma RT, composta por 4 squads. Para quem não é do banco, explica o que é essa RT, qual que é esse conceito que a gente usa hoje? Tá, a RT é uma separação, um agrupamento de assuntos, temas de um assunto parecido, né? É quando a gente une, por exemplo, a gente lá tem a RT de Estratégia Global de Reuso, onde eu tô. Então, as squads, os times estão formadas para este propósito. Então, é um assunto agrupado ali. Muitas chamam de unidade de negócio e no Itaú a gente chama de RT. E aí foi virando, né, um assunto extremamente estratégico. Então, acho que também tem isso, né? Muitas vezes a gente está pronta, mas o desafio onde não tem tanta visibilidade. Então, o ideal é quando a gente une as 2 coisas, né? Legal. A preparação, a prontidão com um desafio que te projeta. E aí foi esse encontro, acho que eu pronta, sem medos e receios, assim, por estar trabalhando remota naquela situação de igualdade. Então, acho que a minha autoestima profissional. Que agora não era mais um bot, estava ali todo mundo no Teams. Que eu acho que isso é super importante também, né? Quando a gente se sente pronta, assim, capaz. E aí a RT virou uma comunidade e eu fiquei muito tempo sozinha, liderando uma estrutura de pessoas que só crescia. Então eu tinha pares de engenharia, mas em produto eu era sozinha, uma analista sênior. E aí falou, não, agora a gente vai abrir uma vaga de coordenação para essa estrutura. E aí foi meio que natural, eu já estava ali, né, exercendo o papel de liderança. Eu não sabia se eu estava fazendo certo, mas eu estava fazendo. O tema estava andando e estava crescendo. Eu acho que o principal recado era o crescimento do tema em si, né? E aí me tornei líder, coordenadora dessa comunidade. E um mês depois que eu me tornei líder, a minha gerente na época saiu do banco, a Lilian. Inclusive, se você estiver assistindo, um beijo para você. E aí, quando eu me tornei líder, eu falei, nossa, e agora? Né? Porque agora não sou mais eu sozinha, a minha carreira. Agora eu sou responsável, não responsável direta, mas indiretamente pela carreira de outras pessoas. Outras pessoas. Sim. Eu tinha uma pessoa no meu time e eu tinha que recrutar mais 5 pessoas, né? Então, era um time de produto que era muito eu com uma pessoa.
E aí eu me vi sozinha, tendo que exercer o primeiro pacote de liderança, que era o recrutamento e seleção. Uhum. E aí eu fui buscar apoio numa mentoria que eu Legal. estava fazendo. Aham. Para um programa que existia no banco para pessoas com deficiência. Olha. E a minha mentora incrível também, Rê, um beijo também. Tem muitas pessoas que passaram pela minha vida aqui que eu queria marca a agradecer. gente, né? Uhum. E aí eu falei, Rê, eu quero usar a mentoria para isso. Quero que você me ajude, me capacite a passar por isso. Uhum. Não, vamos juntas. E aí recrutei 6 pessoas. Muitas delas estão fazendo carreira dentro do Itaú, então fico muito feliz, porque foi um momento... Legal. O primeiro momento, né, de líder ali. E aí eu fiquei muito tempo sem a camada de gerência, né, conectada no superintendente. E eu me lembro de uma conversa, né, porque quando a gente se torna líder, a gente está muito naquela afobação. Vai um tempinho para a poeira baixar, a gente se consolidar na cadeira, ver que não é um bicho de 7 cabeças. Sim. Que a gente está preparada para aquilo. Porque você não sabe se você está pronta ou não. Ninguém te ensina como é ficar pronta. Sim. E eu fiquei pronta órfã. Tinha nem ninguém ali, né? E aí ele me falou uma frase que me marcou muito, assim. Ele falou, a gente tem que ter medo, porque eu tinha muito medo de errar com as pessoas. Ele falou, a gente tem que ter medo de 3 coisas. A primeira é um risco de imagem, se a gente tiver... O nosso erro provoque um risco de imagem na empresa. A segunda é um impacto financeiro muito grande. Esse erro tem um impacto muito grande financeiro. E a terceira é com a carreira das pessoas, com a vida das pessoas. Então, cuidando desses 3 eixos aqui, pilares, vai sem medo. Vai que testando. O erro está num risco controlado e você vai errar, vai se desenvolver. E aquilo para mim foi um divisor de águas também, né? Porque eu falei, poxa, é verdade. Então eu vou focar naquilo que é importante e vou me desenvolver e vamos juntas. E aí, nesse meio tempo, eu coordenadora, a gente foi um ano muito assim de mudanças, né? Eu fiquei 3 meses em cada estrutura no banco. E isso, para quem não sabe, mudar de estrutura no banco é mudar de empresa. Tem muita gente que fala, né, que o Itaú são pequenos, e é isso, porque a empresa grande, hoje são 100 mil funcionários, 98, então assim, você muda e aí você precisa se adaptar. Eu acho que isso combina com a gente de produto também, né, porque geralmente a gente não gosta de rotina e gosta de novos, mas aí a gente passa por tantas mudanças e ensina muito, né? Muito, eu acho que isso faz com que a gente vá ficando no Itaú, além de ser uma escola de desenvolvimento, né, quando eu olho para a Ieda de 20 anos atrás e hoje, eu vejo um desenvolvimento incrível e isso me fez ficar aqui. E aí foi um ano assim, voltando ao tema, né, de muitas mudanças. Então eu fiquei 3 meses em cada estrutura. No terceiro trimestre ali, quando eu estava numa estrutura de negócios de novo, eu me lembro que as lideranças de negócio olharam, né, eu de novo como coordenadora, com 3 pares gerentes de tecnologia. E eu respondendo sozinha por produto de uma comunidade ali. E ele falou, nossa, essa menina é muito boa, é quase que a gente tem que corrigir uma injustiça aqui. Né? Ela já está na cadeira há muito tempo. Então, acho que isso é um start muito importante, assim, as pessoas já te verem pronta quando nem você acha que está. Exato. E às vezes a gente fica pensando, o que eu tenho que fazer para chegar lá, como se o lá fosse... Só que, na verdade, às vezes a gente já consegue fazer no nosso dia a dia, né? Entendendo o que é cargo, Ingrid, porque as pessoas ficam focando no cargo e não no desenvolvimento. Então, foca no desenvolvimento, que o cargo é uma consequência. E o cargo também tem outros fatores. Sim. Você pode estar pronta e não estar numa iniciativa que te projete. Ou você pode estar pronta e não tem orçamento disponível naquele momento, não tem a cadeira. Né? Ou você não sente um desejo porque não é uma área que te pega tanto, né? Exato. Sim. Então, eu acho que é focar no desenvolvimento. E aí, abriu-se um processo de gerente, eu participei e
Então, assim, eu fiquei muito pouco tempo como coordenadora. Eu acho que eu fiquei 1 ano como coordenadora, deve ter sido. Caraca, legal. E aí me tornei gerente. E aí, logo que eu me tornei gerente, houve uma reestruturação e eu tinha que vir para uma área de tecnologia. Então, sair de negócios de novo e vir para a área de tecnologia. Falei, nossa, e agora, né? Eu tô na ansiedade ainda da cadeira, de acomodar os assuntos, entender o que é esperado da cadeira de gerente. Sim. E ir para uma área técnica, né? Meu cargo era gerente de negócios. Eu ia ter que mudar para gerente de engenharia. E aí eu me lembro da primeira agenda que eu tive com o diretor e com a minha superintendente na época, a Pri também, um beijo. De eu falar para eles, né? Gente, olha, eu quero deixar claro qual é o meu perfil, no que eu sou boa, onde eu acho que eu posso agregar. E se é isso que vocês estão esperando aqui, né? Porque na minha cabeça a área de tecnologia não tinha produto. Isso também é um preconceito. Total. Né? E quando a gente chega, a gente vê que a gente pode contribuir muito com a nossa visão de produto. Muito. E aí a resposta deles foi exatamente essa. Não, o que a gente precisa aqui é exatamente o que você tem para oferecer. É isso que está faltando na estrutura de tecnologia. Legal. Falei, então tá bom. Então eu não sou uma fraude, eu tô indo. Eu tô indo, vocês estão sabendo quem está chegando, né? Onde eu posso agregar. Legal. E aí as coisas foram acontecendo. E a minha líder, na época, falou, o que conta não é o cargo, é o papel. Né? É o papel de GPM, porque eu também tinha muito esse receio. Poxa, eu vou mudar meu cargo para gerente de engenharia, agora vai começar a pipocar treinamento de desenvolvimento de software. E não é uma coisa que eu quero ir até um limite do meu conhecimento de tecnologia. Né? Ela falou, não, o que importa é o papel. Você vai continuar sendo desenvolvida, passando por capacitações do papel de GPM, independente da estrutura. Então, já estou aqui quase 3 anos. Estou muito feliz. Eu realmente acho que eu pude agregar bastante da visão produto na comunidade. E é isso. Muito legal. Eu acho que trabalhar com produto vai te forçando a sair das caixinhas, né? Que tentam colocar a gente, às vezes até a gente mesma, né? Tá, mas eu sou boa no quê? O que eu quero? Como que eu faço? E eu acho que todo esse papo hoje, assim, mostrou pra gente que não é muito essas caixas, que a gente pode ter uma carreira, às vezes, diferente do que a gente imaginou. Então, quando a Ieda foi falando, eu fui pensando, poxa, talvez naquele momento que você era Ieda Bot, talvez você estivesse pensando, meu Deus, eu tô no lugar errado. Mas aí, de repente, né, as coisas foram se encaixando. Então, tem gabarito para subir. Eu achei muito legal o que você trouxe da gente não ficar olhando tanto para cargo, né? Eu sou uma pessoa muito ambiciosa e às vezes eu me pego muito nisso. Só que, às vezes, é o papel que a gente faz. O que eu posso fazer hoje, numa segunda-feira, para ser vista como mais estratégica, para movimentar um ponteiro. E às vezes não é algo muito fora do comum, né? É fazer bem feito, olhar para onde a gente tá. E eu queria muito, Edinha, agora olhando... Você me perdoa, eu acho que é você começar a ser vista como referência onde você está. Legal. Então, assim, no seu grupo de PMs, no seu grupo de liderança, quando as pessoas começam a nomear que você é uma referência, procura a Ingrid para falar sobre tal coisa, ela domina aquele assunto. Isso muda tudo, né? Quando isso começa a se tornar cada vez mais frequente, também é um indício de prontidão. Total. E às vezes isso vai dar medo também, né? Já me aconteceu. Chama a Ingrid, não sei o quê, e eu... Uai, gente, por que esse povo quer falar comigo? E te dá um medo, mas o medo é natural, né? Que significa que você está avançando. E eu sempre gosto de refletir, né? Para quais assuntos eu não estou sendo chamada? Né? Quais decisões estão sendo tomadas sem eu saber? Porque não é isso. Não, é exatamente isso, não é cargo. Às vezes você vai... Sempre tem aquela pessoa, às vezes é um analista pleno, que sempre sabe de tudo que está acontecendo. Porque é uma pessoa que talvez seja referente, né? Referência. E eu acho que no banco... Né, eu gostaria de quebrar também o paradigma que a gente tem aqui de fora, né, para você que está de fora. Às vezes a gente acha, né, que é muito hierárquico, que é um bancão, que não sei o quê. Mas hoje, na nossa realidade, a gente tem acesso, né? A gente tinha, agora está trocando nossa superintendência, mas a gente tinha acesso às pessoas, a gente consegue conversar
com um especialista e tal. E isso é um convite também, né, pra gente ir falando com as pessoas. Eu gostei muito do que você trouxe da mentoria, né? Então, assim, dado que você não tinha uma liderança, mas queria também puxar as pessoas que, mesmo que você tenha uma liderança, às vezes esse mentor vai te ajudar muito a ver uma coisa de fora, né? Então, às vezes o básico é você fazer seu PDI com o seu gestor, com seus pares, mas talvez alguém de fora, né, consegue te ajudar muito melhor, né? E eu acho, tocando nesse ponto de mentoria, Ingrid, muitas vezes a gente vai despreparado para a mentoria. Né? Muitas vezes nem a gente sabe o que a gente quer. A gente quer que a mentoria nos desenvolva. Sim. Ou nos diga o que fazer. Então eu acho que primeiro você precisa ter consciência do que você espera da mentoria. E com um pedido claro, facilita essa troca, né? Porque mentoria é sobre troca de experiências. Exato. E como que eu posso te ajudar? Você tem que saber isso, né? Experiências que eu vivi e que eu posso compartilhar e entender se isso vai funcionar ou não para você. Você aprender com outras perspectivas, pessoas que já passaram por situações que você vai passar pela primeira vez. Para mim, a riqueza da mentoria está aí. Legal. E aí vai te ajudar num próximo passo, a se entender melhor também, né? E Edinho, eu queria, agora a gente caminhando para o final, eu queria muito que você trouxesse os conselhos e aprendizados assim que você teve ao longo. Você comentou que algumas pessoas que marcaram a sua trajetória. Eu sempre lembro alguns conselhos, assim, às vezes conversa de café, né, que alguém me fala. Eu lembro meu pai, ele é militar, fora de corporativo, mas ele sempre trouxe para mim, minha filha, seja pontual, chegue antes. E isso às vezes é uma coisa que a gente acha que é básico, né? Mas são algumas coisas que a gente vai fazendo que te deixa marcado. Eu lembro sempre que quando eu chegava, sei lá, 5 minutos... Hoje em dia eu não sou tão pontual assim mais, né? Desculpa, pai. Mas eu já, né, chegava sempre antes. E algumas coisas, às vezes, as pessoas vão marcando. Para você, o que foi o principal na sua carreira de mentorias, aprendizado, nesses 20 anos de banco, né, que você viu? Então, a Edinha foi falando. Poxa, imagina, né? Você fazer produto para um telefone que não era nem touch. E hoje a gente está aí com o IA e tal. O que você acha, assim, que foram os principais aprendizados no seu tempo de carreira? Nossa, são tantos. Enquanto você foi fazendo a pergunta, eu fui tentando lembrar de alguns, né? Eu acho que eu vou trazer 3 aqui exemplos, né? O primeiro, eu vou trazer pessoal, mas que é fundamental para a minha profissão, para o meu desenvolvimento, que é do meu avô paterno. Ele foi agrônomo, né, numa época que era muito difícil se fazer faculdade. Ele é do interior de São Paulo, de Leme, então ele pegava trem para vir até Piracicaba. Ele foi da primeira turma da Exalc de agronomia. E meu avô sempre foi essa referência de estudo. Assim, mesmo na área rural, naquela época, ele fundou a Casa da Agricultura em Leme. Então, ele era aquela pessoa que queria trazer ciência e fatos e dados mesmo para uma disciplina que era pouco estudar, ninguém tinha estudo, né? E o propósito dele era movimentar uma comunidade, assim, fazer com que não só aonde ele plantava agronomia, ali a fazenda dele crescesse, prosperasse, mas como que a cidade inteira pudesse ser beneficiada, porque que legal. O sucesso dele era o sucesso da agricultura da cidade inteira, né, como um todo. Então, estudo, aprendizado, propósito de vida, eu trago muito desta base assim familiar e me inspiro muito nele. Ai, que legal. Ele é vivo? Não, infelizmente. Deixou esse aprendizado. Mas deixou esse aprendizado. Eu acho que o segundo que eu traria aqui foi do último feedback que eu recebi. Acho que um pouco desse podcast que eu estou fazendo aqui é uma prova disso, onde a minha gestora, a Pri, também me falou uma frase que me marcou muito, assim, que líder mulher invisível não abre espaço para outras mulheres. Nossa! Então, assim, eu por ser uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais de bastidor, e eu tenho muito esse desejo, assim, de formar sucessores, assim, de deixar o time aparecer. Mas muitas vezes a gente precisa aparecer primeiro para abrir espaço para o time
aparecer depois. É tipo quando a gente faz uma pergunta e a partir da pergunta vem um monte, que era um monte de gente com dúvida. Nossa, muito legal. Que aí vai abrindo, a gente se vê. E é muito isso, né? Tipo, assim que eu cheguei e vi que a nossa superintendente era uma mulher, já me dá um conforto de saber que é um espaço ocupado, né, por uma mulher e tal. Muito legal. Eu sou a única mulher também no time de gerentes, né, da comunidade. Então, eu acho que esse feedback que eu recebi me tocou num ponto especial, assim, né? Será que eu tô sendo essa pessoa para as meninas que eu lidero na comunidade? Legal. Então, acho que participar desse podcast é um pouco disso. Então, acho que é o segundo conselho que eu daria aqui, da gente se mostrar mais, aparecer mais, porque a gente abre caminho para outras pessoas que virão, né? Acho que esse foi tão... acho que eu tenho esquecido a terceira. Perfeito. Vou encerrar Nossa, nessa. olha, Edinha, eu amei o nosso papo. Eu acho que é muito legal ver trajetórias que são diferentes, né? Então, para você que talvez queira vir para produto, às vezes eu recebo muita mensagem, né? Tipo, eu sou bióloga, eu sou escritora, não sei o quê. E dá essa sensação, às vezes, de que não tem espaço, mas esse episódio hoje foi um exemplo de que as coisas vão acontecendo, e eu sempre falo, né, que a sorte anda com os trabalhadores, né? Quem trabalha duro vai ter sorte, né? E o principal, quebrar esse paradigma também de, eu não sou muito técnica e tal. Eu fui uma pessoa que passei muito por que a Ieda tá falando. Quando eu ia conversar com os devs falavam que eu tinha facilidade e eu ficava, gente, mas é porque curiosa, pergunto muito, e aí vou entendendo, faço questionamentos com coisas que eu vejo que faz sentido, e aí percebam muito bem. Eu acho que a gente tem que escutar muito, né? Então, chegou num cargo novo, escuta mais do que fala, né? Às vezes, quem é muito palestrinha ali, que fala muito, às vezes está perdendo a oportunidade de ouvir alguém para entender mais o contexto. E eu queria te agradecer muito pelo papo hoje, a gente aprendeu muito com você. E agora eu queria deixar você um espaço para como as pessoas te encontram, tanto no Teams ali, né, para os youtubers, quanto no LinkedIn também. E aí deixar o canal aberto, caso você queira deixar alguma mensagem também. Gente, foi um prazer participar aqui. Eu que te agradeço do convite. É um prazer ter você no time, né? É uma troca muito gostosa. Então, agradeço todo mundo que escutou até aqui. Se eu puder ter deixado um pouquinho de alguma coisa positiva aqui, já valeu a pena, ganhei meu dia. Eu estou no LinkedIn, sim, né? Ieda Maria de Carvalho Magalhães. Me encontrem também no Itaú. E eu acho que se eu puder deixar um recadinho, olha que incrível, a nossa conversa, a gente não falou nada de inteligência artificial. E eu acho isso incrível, porque é o tema do momento, mas olha como a gente falou de pessoas, né? A gente mudou muito o jeito de trabalho, como a gente se conecta, mas no fim, o que importa é isso, né? As trocas, como vencer esses desafios que você trouxe. Muito legal. Eu acho que a dica, se eu puder dar, é exatamente essa, esse hype do momento, da gente estar com medo, da gente estar com dúvida, incertezas em relação a como vai ser o nosso futuro. Ninguém sabe, por mais que alguém tente projetar qualquer coisa, ninguém sabe direito como vai ser. Eu não vou chover no molhado, que eu acho que o que a gente tem para fazer agora no momento é estudar, estudar, estudar. Sim. Pegar o ensinamento do seu avô e colocar em prática agora para IA. A gente nunca vai saber se o que a gente sabe é o suficiente para agora ou não. Esse dilema passa toda hora pela minha cabeça. Será que o que eu sei é suficiente? É esperado até aqui? Eu deveria estar sabendo mais o quê? Total. E às vezes a pessoa fala, eu sou especialista em IA, sou especialista em cloud. Olha, será que dá tempo? Porque tá mudando tudo o tempo inteiro. O cloud existe o quê? Mais forte há 6 meses. Será que dá tempo de alguém ser especialista? Legal. E aí acho que a dica que eu dou para pessoas de produto nesse tema é olhar para agentes de IA como usuários de produto. Legal. Hoje a gente projeta os nossos produtos da tecnologia para pessoas desenvolvedoras. Para mim, agentes de IA é mais uma persona que vai consumir o meu produto. Então, será que o meu produto está preparado para ser consumido por agentes? O que eu tenho que fazer no meu produto para deixá-lo pronto?
Talvez é uma perspectiva que tenha sido pouco falado, eu não ouço muito falar disso em podcasts, mas eu acho que isso muda muito a forma como a gente está concebendo o produto no banco, né? Se essa projeção mesmo acontecer, e acredito que vá no tempo, né? Dos desenvolvimentos de software serem feitos por agentes autônomos, como que o nosso produto se prepara para isso? A gente está num sistema híbrido, né, de humano interagindo com agentes, e quanto mais a gente entender do nosso comportamento humano, para entender como que a gente vai interagir com a IA, mais rico vão ser os nossos produtos e o nosso dia a dia, né? Então, você comentou ali da parte de design, hoje, né, várias ferramentas já vindo, mas o que continua sendo o nosso diferencial é isso, é a capacidade de criar, a criatividade mesmo, inovação, que muitas vezes a máquina ela não vai trazer, né? Vai ser o toque humano. E quem não gosta de agenda, de reunião, sinto muito, porque eu acho que cada vez mais é onde o PM vai ter que estar, entendendo do negócio, fazendo reuniões para entender oportunidades, onde elas estão, o que eu posso trazer para o meu produto. Total. Eu costumo falar que assim, reunião é o trabalho. Faz parte do trabalho, e eu tento traduzir mais em conversas, porque senão fica parecendo que é chato, né? Eu lido às vezes com, né, como o meu produto é para devs, e eu tenho meus devs, às vezes tem essa resistência, né? Ai, de reunião, de não sei o quê. Gente, mas é o trabalho, né? Quiser vir presencial, a gente conversa. Mas se não, tem que marcar. E às vezes é esse processo que incomoda. Eu tento mudar também minha cabeça para ser mais um ambiente de conversa e tal. Até para enganar meu cérebro de que, tipo, não é uma reunião chata. É eu tentando melhorar o meu produto e ser melhor como uma pessoa de produto também, né? Legal. Queria muito te agradecer, Edinha. Foi maravilhoso. Então, quem quiser encontrar a Edinha ali no Teams, no LinkedIn, fica à vontade. E acompanhe a série. A gente vai ter diversas pessoas de diferentes perfis aqui participando desse episódio. E obrigada para quem ficou até o final e até o próximo.